Fala pessoal, tudo bem? A gente vai seguir aqui com a nossa aula de estequiometria, tá? Que foi o conteúdo que a gente começou a aprender na aula passada. Espero que vocês tenham conseguido entender, assistir aquele vídeo direitinho. Agora a gente vai continuar para descobrir como fazer para calcular o processo estequiométrico. Na nossa última aula a gente entendeu como funciona, o que são mols, as particularidades dos mols. Olha, não sei se vocês se recordam, mas os mols são as unidades de qualquer coisa na química e 1 mol, então tira esse S aqui, 1 mol, ele equivale a 22,4 litros de alguma coisa, ele equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas de alguma coisa, ou seja, se eu pegar 1 mol de qualquer coisa que seja e dividi-lo em partículas, eu vou conseguir dividir nessa quantidade de partículas, de unidades, e ele tem uma massa, e aí a sua massa ela é variável, depende do que ele é feito, do que é esse mol, certo? Então, para a gente entender o cálculo de estequiometria, a gente tem que levar em consideração um processo chamado de processo de 3 linhas, tá? Como assim, professor? A gente precisa entender a relação de um elemento com o outro na reação química, certo? Então a gente vai ter uma relação entre a quantidade de mols de um com a quantidade de mol do outro e a gente vai tomar isso como base. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a questão sempre vai pedir para a gente fazer uma conversão. Então a gente vai fazer uma conversão de uma coisa. Opa! Deixa eu voltar aqui. A gente sempre vai fazer uma conversão de uma coisa em outra. Então a gente vai converter uma coisa, um dado, em outro. E por último, uma informação. Essa informação, quem vai me dar é a questão. A questão vai me dar uma informação. Desculpa, gente. A questão vai me dar uma informação e através dessa informação que ela me der, eu vou descobrir uma terceira informação. Então é por isso que a gente chama isso de cálculo das 3 linhas, certo? Mas, professor, o que são essas informações? São aqueles valores que a gente viu anteriormente: massa, volume ou quantidade de partículas ou unidades, que é aquele constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Então, a questão sempre vai me dar a quantidade de mols de alguma coisa e quantos mols de outra coisa ele produz. Por exemplo, com 1 kg de frango eu produzo 1 kg de lasanha. Então eu tenho mol de uma coisa, mol de outra. A conversão é o que vai ser transformado de um para o outro. Se a gente vai transformar volume em massa, volume em partícula, partícula em massa, partícula em volume. E ele vai me dar a informação que eu vou precisar para transformar de uma coisa em outra. Eu trouxe ali no cantinho, ó, vocês estão vendo? É um exercício para a gente resolver junto, para a gente ter uma noção de como é que funciona isso aqui. Deixa eu dar um zoom para a gente conseguir ler esse exercício. Olha só. O exercício ele fala o seguinte: calcule a massa de H2O obtida a partir da reação de 44,8 litros de H2 na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, com quantidade suficiente de O2 na seguinte reação. Aí ele me deu uma reação, H2 gasoso, mais meio de O2, formando H2O. Olha, gente, a primeira coisa que eu tenho que observar nessa reação é a quantidade dos NOx, tá, gente? Os NOx são os valores que estão na frente. Olha só, do O2 é 1,5. Agora, do H2 é 1. Vou fazer de azul para ficar mais reconhecível ali. Do H2 é 1 e do H2O é 1. A gente já estudou isso em balanceamento. Sempre que não tem nada, é 1. Veja, vamos ver o que é que a questão quer. A questão quer saber que a massa de H2O, então eu vou calcular alguma coisa com H2O, obtida a partir da reação de 44,8 de H2. Veja que ele não me deu informação do O2, ele me deu informação do H2, então é o H2 que eu vou utilizar. Eu vou olhar aqui na minha reação a relação. Veja, com 1 mol de H2, eu produzo 1 mol de H2O. Então, a primeira das minhas 3 linhas, eu já sei, é 1 mol de H2, que produz aqui, eu vou fazer de outra cor, para poder ficar melhor a visualização. Branco mesmo, simples. Opa, não está indo? Pronto. 1 mol de H2
produz 1 mol de H2O. Veja se eu não estou correto, olha. 1 mol de H2 é utilizado para produzir 1 mol de H2O. Então, a nossa relação é sempre 1 para 1. Aí a questão falou o seguinte. Você utiliza 44,8 litros. Opa, isso aqui é a informação que a questão me deu, é a terceira linha. Você utiliza 44,8 litros de H2 para produzir uma quantidade X de massa de H2O. Pronto. O que é que eu já sei sobre? Olha, 1 mol de H2O, e aqui é volume, 1 mol de H2O, oh, desculpa, gente, perdão, 1 mol de H2, e ele deu volume. 1 mol de H2O, e ele quer a massa. Então, eu vou converter de volume para massa. Qual é o volume de 1 mol de qualquer coisa? Não é 22,4. É o volume de qualquer coisa. 22,4. É o volume de qualquer mol. A gente já viu. Agora, veja. Eu quero saber a massa de 1 mol de H2O. Ó, H, a massa dele é 1 grama, como são 2, vai ser 2 gramas. O oxigênio, a massa é 16 gramas. Então, H2O é 2 mais 16, 18 gramas. Então, eu vou colocar aqui 18 gramas. Fazendo essa regra de 3, então, ó, preste atenção, gente. Aqui é 1 mol de H2O. Se fossem 2 mols de H2O, aqui seria o dobro. Se aqui fosse 3 mols de H2O, aqui seria o triplo, mas é só 1 mol. Então, o que é que eu vou fazer agora? 22,4 vezes x, 18 vezes 44,8. Essa aqui tá fácil, ó. Como desse para esse é o dobro, 44,8 é o dobro de 22,4, a resposta aqui também vai ser o dobro. Então, o dobro de 18 é 36 gramas. Então, veja, com 22,4 litros de H2, eu produzo 18 gramas de água. Se eu aumentar a quantidade de litros para 44,8, que é o dobro, eu vou produzir o dobro de água, que é 36 gramas. Então, tá aí um exemplo de como a gente resolve esse cálculo de estequiometria. Tá vendo como a estequiometria ele é muito mais uma interpretação do que realmente um conteúdo. Você só precisa interpretar a questão sabendo do que a questão está falando. Então, espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na nossa próxima aula e tchau, tchau.